A gente sabe, né, que, num certo sentido, essa discussão hoje no mundo ela se tornou muito complexa, porque uma parte dos governos ou dos partidos progressistas abarcaram essa pauta, talvez por entenderem que a luta de classes e as revoluções não eram mais possíveis, né? Não adiantava a gente só ficar naquele foco de precisamos fazer a revolução da classe trabalhadora e, pelas modernidades e adaptações do sistema capitalista, que foi desmontando esse perfil ou essa dialética clássica do marxismo, do patrão e do empregado, né? E da exploração da mais-valia, etc., da mercadoria, todos esses conceitos de Marx. Então, o capitalismo parece ter, ao longo da sua história, diluído um pouco, e hoje cada vez mais. A gente, por exemplo, um trabalhador de Uber, que ele não tem exatamente patrão, o salário dele depende da quantidade de horas que ele trabalha, então são relações que são muito diferentes de uma relação patrão-empregado, mas ele é explorado ainda de alguma forma pelo sistema, não mais um patrão, né? E aí eu penso que, claro, a gente teve um momento de apropriação aí pela direita dessas pautas identitárias, seja como crítica, por um lado, né, ferrenha, e hoje a gente tem essas coisas malucas, que são esses movimentos antifeministas, e até mulheres antifeministas, o que é muito estranho, né? Vai ter esses red pills, esses incels, essas coisas doidas que estão surgindo no mundo. Mas eu tenho uma sensação de que uma boa parte da esquerda não entendeu direito o identitarismo, né? Acha que o identitarismo, talvez por ele ter sido sequestrado pela direita, né? Talvez por ele ter desviado o foco de uma verdadeira luta de classe, portanto, de um verdadeiro processo revolucionário, eles tendem a achar que o identitarismo nos atrapalhou ou nos tirou o foco da verdadeira revolução. E eu tenho um problema gravíssimo com isso, porque eu acho que, graças ao identitarismo, a gente pôde entender certas coisas, né? A gente pôde entender melhor o conceito de racismo, a gente pôde entender melhor o que era feminismo, o que era transfobia, o que eram essas coisas. Isso, para mim, é um avanço democrático. Ela não é um retrocesso. Quando a gente dá visibilidade, né, a sociedade em geral, né, ou os processos civilizatórios, dão visibilidade para essas questões, que são questões particulares de alguns grupos, muitas pessoas se ressentem disso como se isso vai destruir a luta. E eu discordo profundamente disso, porque eu acho que se enriqueceu a luta. Então, hoje, não basta só falar de luta de classes, não basta só falar do funcionário que é explorado pelo patrão, mas a gente precisa falar também do funcionário negro que é explorado 2 vezes mais pelo patrão. Então, eu tenho um pouco essa perspectiva e me incomoda muito quando eu vejo críticas, até dentro do PDT, né, de querer menosprezar certos movimentos ou certas vozes com esse adjetivo pejorativo de isso é identitarismo, isso é uma besteira, né? Ou até mesmo aquelas clássicas imagens ali do Partido Democrático americano, né? Que abraçou muito essas coisas, mas que, na verdade, não promoveu políticas públicas inclusivas, né? E como deveria, né? Então, isso seria mais uma coisa de fachada. Então, eu queria colocar um pouco isso em perspectiva, porque eu acho que hoje, mais do que nunca no Brasil, isso se tornou relevante com a eleição desse governo, porque ele está dando uma relevância e um foco fundamental na questão da inclusão, né? O discurso da posse dele, para mim, que sou socioambientalismo, é maravilhoso, que ele fala exatamente das questões que me interessam, ambientalismo e inclusão. Então, eu queria pensar aqui e trazer isso para a gente pensar um pouco. O que vocês acham dessa questão identitária? Como ela tem sido lida,
tanto pelos partidos, tanto pelas pessoas que estão dentro desses movimentos identitários, se há alguma distorção nessa leitura por uma boa parte da esquerda, e é um pouco o que eu acredito, que a esquerda não entendeu isso, não soube, de certa forma, entender que isso era um avanço e um progresso que nos ajudou a compreender muita coisa, inclusive sobre a luta de classes. A gente sabe que na originalidade do marxismo, do lenismo, digamos assim, da União Soviética, que é o que a gente estuda quando lê o Manifesto Comunista, e diga-se de passagem, a gente se apaixona pelas lutas de classe ali, a gente sabe que hoje, para o Brasil desse momento, ele não é aplicado na sua essência literal. Houve uma evolução desse processo, como o Sérgio acabou de falar. E aí a gente ganha essas pautas identitárias, como o LGBTQIA+, negros, indígenas, MST, cristãos, que hoje os políticos entenderam que os cristãos são inteiramente ativos e definem eleições, coisas que eles não pensavam antigamente, tá? Coisas que eles não pensavam antigamente. Vamos lá. Aí nascem as pautas identitárias, que são interessantíssimas para a evolução do processo político, como o feminismo. E aí, depois, numa outra live, a gente pode falar do feminismo negro. Eu lembro que a gente colocou lá falar sobre Lélia Gonzalez. Essa mulher foi uma feminista, nascida em Belo Horizonte, o pai dela migrou para o Rio de Janeiro, foi jogador de futebol do Flamengo, morreu cedo, aí ela foi doméstica, ela foi cursar história hoje na UFR, que é o UFRJ, filosofia, participou da construção do Movimento Negro Unificado, que é o MNU, juntamente com Abdias do Nascimento, foi candidata a deputada 2 vezes pelo PDT do Rio de Janeiro, não conseguiu eleição. Essa mulher não é feminista? É. Mas também existe o feminismo negro, que é aquele dos 1930, que é da época de Getúlio, em que as mulheres negras eram amas de leite para que as brancas pudessem ir para a rua. Ponto. Queria fazer só esse recorte, tá? Mas, voltando aqui à contemporaneidade disso tudo, hoje o ativismo social, as guerras de classe, elas são realmente feitas em caixas, não adianta. Eu, como um cidadão preto, considerado pela sociedade bem-concedido, o Pedro sabe de um drama que eu vivi, que eu compartilhei com ele, incomodo no partido. Porque a sociedade não está acostumada a ver um preto orientado, estudado, que fala bem, que e que é visto todo dia, diferente de uma persona branca que é mais natural, por causa do racismo estrutural, de ver a fala dela. O feminismo, eu não sei como existe antifeminismo, porque para existir antifeminismo, quem é antifeminismo, primeiro não estudou o feminismo, que era os direitos da mulher de não ser só simplesmente subjugada pelo homem. Hoje a mulher pode trabalhar, tem seus direitos, pode decidir pelo seu próprio corpo, enfim, que é uma outra questão que é muito cara também para os cristãos, que aí já entra numa outra questão que não vou nem fazer alusão dela aqui, porque a gente precisa de outra live para poder ponderar isso e não sai uma fala mal feita aqui. Os indígenas, eu fico muito feliz com a presença da Sônia Guajajara hoje, representando os povos indígenas. Eu fico muito feliz, porque eu visitei um assentamento do MST. O grande latifundiário tem um lugar que o gado dele nem vai. Eu não sei como é que é aí no sul do país. O gado dele nem vai. Aí o MST pega e planta lá, cultiva, vende, revende e constrói uma coisa, economia solidária. Aí vem o pessoal do agronegócio falando que estão tomando terra dele, e eu estou te falando, o gado desse cara nem pasta nesse lugar. Então, assim, as guerras de classes hoje, eu concordo com você, que elas são divididas por segmentos da sociedade. E isso é uma evolução. Não é mais só uma guerra do patrão para com o empregado. E o último governo, para eu finalizar, tentou colocar a goela abaixo o neoliberalismo americano no país, onde tem muita gente que não quer trabalhar sendo o seu próprio patrão, quer ter a sua carteira assinada de fato
E ele não é obrigado a ser empreendedor, microempreendedor, não. Tem gente que quer realmente ganhar ali o seu salário mínimo, seus 2 salários, ter a sua carteira assinada, cumprir seu expediente e voltar para casa. Que problema tem nisso? Nenhum. Outras querem ser microempreendedor, mas não. Não, que você tem que ser o seu patrão, etc, etc.